Estamos ao vivo aqui direto da nossa Igreja Assembleia de Deus em Caratinga, Minas Gerais, no nosso tempo central. E hoje nós temos o privilégio de mais uma vez falarmos da Palavra de Deus. Hoje estamos aqui para falar da lição de número 11, que íamos estudar no domingo passado. Como tivemos a celebração da nossa Santa Ceia, então hoje, terça-feira, vamos estudar a lição que deveríamos ter estudado no dia 14 de junho de 2020. Vamos estudar essa lição, é a 11ª lição, antepenúltima lição desse trimestre, e falaremos sobre os atributos da unidade da fé, humildade, mansidão e longanimidade. O texto áureo está em Efésios capítulo 4, versículo 1, e está escrito assim: Rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados. Verdade prática. A unidade na igreja depende de que os crentes evidenciem no cotidiano a humildade, a mansidão e a longanimidade. Vamos fazer a leitura bíblica em classe. Está na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículos de 1 a 4, e também na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1, versículos 9 a 12. E eu quero pedir aos irmãos que estão em casa, aproveitando aí a oportunidade, quero agradecer a você de forma carinhosa, você que está conosco todos os dias, e hoje nós vamos estudar essa lição. Quero pedir aos irmãos que estão em casa, se for possível, atender o nosso chamado aí e compartilhar esse link com pelo menos mais umas 10 pessoas, uns 10 irmãos da sua lista de contatos, e vamos juntos aprender a palavra de Deus e ser enriquecidos pela palavra do Senhor. Está aqui comigo hoje, novamente, o presbítero Sebastião Ferreira, é o nosso superintendente aqui no nosso tempo central, diácono Leonardo Sattler, Léo, para muitos aí conhecido, e também Joás, nosso professor aqui, também no tempo central. E hoje nós vamos estudar essa lição maravilhosa, e quero contar com a ajuda deles para nós fazermos a leitura bíblica em classe, e depois nós vamos orar e entrar na introdução, no comentário da nossa lição. Vamos fazer no sentido horário aqui, né? Como nós temos costume. E vamos então ler a palavra de Deus. Rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados. Com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Por essa razão, nós também, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade em toda sabedoria e inteligência espiritual. Para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda a boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Corroborados em toda a fortaleza, segundo a força da sua glória, em toda a paciência e longanimidade com gozo. Dando graças ao Pai, que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz. Graças a Deus. Nós vamos orar agora. Vamos orar pelos irmãos. Quero fazer um pedido aqui aos irmãos que estão em casa. Nós vamos interceder pela família do nosso irmão Clemilson, perdeu o padrasto hoje. Aos irmãos lá de Ubaporanga também, alguns irmãos que estão enlutados com a perda de uma irmã muito querida lá. Então nós vamos orar por esses irmãos, pedindo ao Senhor que conforte o coração deles. E vamos orar também. Hoje eu fiquei sabendo que o irmão Albino está fazendo 47 anos de casado. Ontem eu fiz 18 anos de casado, passa nem perto. Quase 3 vezes mais, né, Tião? Com certeza. Irmão Albino, Deus abençoe o senhor, vitória. irmã Maria, todos os filhos, tá? E como eu sempre falo, depois nós vamos aí comer um pedaço de bolo, tá bom? Já tem bolo demais para nós comer, viu, Léo? Estou falando isso desde domingo. Deus abençoe os irmãos. Quero pedir presbítero irmão Sebastião Ferreira para orar conosco e nós vamos comentar a nossa lição em nome de Jesus. Vamos orar. Querido Jesus, pela graça, misericórdia e bondade do Senhor, mais uma vez nós estamos aqui reunidos em torno do Teu nome para meditarmos da Tua palavra. Que cada pessoa que nos assiste, ó Deus, possa receber esta palavra em seu coração e possa entendê-la também e guardá-la em seus corações.
Visita também, Senhor Jesus, aqueles que estão enfermos, aqueles que estão acamados. Sim, Jesus, abençoa também aqueles que estão, Senhor, em suas casas, passando por momentos de luta, de dor, de aflição. Abençoa também, Jesus, e conforta os corações daqueles que estão enlutados, Senhor, por perdas em seus familiares. Visita cada um, Senhor, segundo a tua bondade e a tua misericórdia. É o que nós te pedimos e te agradecemos. Em teu nome, Jesus. Amém. Glória a Deus. Tião, Léo, Joás, estamos diante de uma lição muito boa, atributos da unidade da fé, e nós vamos falar de três ingredientes aqui muito importantes quando nós falamos da unidade da fé: mansidão, humildade e longanimidade. Então, os nossos 3 capítulos dessa lição está em torno aí da humildade, capítulo 1º, capítulo 2º, mansidão, e o capítulo 3º nós vamos falar da longanimidade. Interessante que são atributos assim super importantes que devem estar intrinsecamente no meio da igreja, dentro de nós, em pleno desenvolvimento, né, para que a igreja do Senhor mantenha a unidade. E nós vamos falar muito sobre isso, né, Tião? Unidade. Inclusive o objetivo geral aí fala praticamente tudo, né? Mostrar que a unidade da igreja é o resultado, ou seja, a igreja de Jesus é o resultado de quê? Da humildade, mansidão e longanimidade na vida dos crentes. Ou seja, a igreja só é realmente possível a partir do momento que ela tem isso: humildade, mansidão e longanimidade. Se a igreja não tiver esses 3 aqui, não existe igreja. É o que nós entendemos. E no decorrer da lição nós vamos ver cada palavrinha dessa, o que ela significa na prática. Muito bom, né, Léo? Um momento oportuno para a gente falar dessa unidade. E alguém pode estar pensando assim: mas a igreja, os templos estão fechados, como é que manter a unidade? E quem falou que nós precisamos estar de forma aglomerada para manter essa unidade? Tem pessoas que estão lá do outro lado do país agora, lá do outro lado do mundo, e nós estamos unidos num propósito da fé, né, da comunhão com Cristo, da igreja, e por aí vai. Não é mesmo, Joás? Léo? Sim, esses atributos, né, essas características que o comentarista muito bem colocou, após todo o contexto da carta de Efésios que nós vimos aqui, acaba desembocando justamente nos atributos que mostram a unidade da igreja no que diz respeito a realmente demonstrar de fato aquilo que é a essência do cristianismo, uma das essências, as essências. Isso é muito importante porque aquele que tem Jesus, aqueles que realmente já foram selados, demonstram através do seu comportamento de humildade, de paciência e de mansidão, essas características que são bem marcantes. Muito bom, muito bom. Isso aí, né, Joás? Paulo acaba de interceder, né, pelos cristãos efésios, né, e eu acho que outros cristãos se enquadram nessa intercessão também, né, e tendo feito isso, ele vai falar de unidade, né? Você vê pelo verso 4 em diante aí que ele vai falar de unidade, um só corpo, né, uma só esperança, um só espírito, né, e para falar de unidade ele vai falar daquilo que produz a unidade, que são essas características aí, né, a humildade, a longanimidade e a mansidão. Essas coisas produzidas por esse um só espírito, né, formam esse um só corpo. Aí todos têm essa uma só esperança, né? Então tudo é produzido pelo próprio Deus, né? É verdade. Isso é muito bom. Bom, nós já demos uma introdução aqui. O Joás até acabou de falar aqui agora. Essa introdução exatamente, Tião, essa introdução que nós temos aqui, vamos falar assim, essa visão panorâmica, é exatamente o que está na nossa introdução. Isso mesmo. Então, para a gente ganhar tempo, nós vamos direto para o capítulo 1 aqui. Para haver unidade é preciso humildade. Isso é muito interessante. Antes de eu ler esse ponto 1 aqui, eu quero mandar um abraço para o pastor Anacleto, a irmã Líria, esposa do Joás, que está aqui do meu lado, mandou-nos uma mensagem aqui dizendo que hoje é aniversário do pastor Anacleto. Pastor Anacleto, receba aí o nosso abraço, nosso carinho. Deus abençoe o senhor de uma forma especial, que o senhor seja essa bênção que é para nossas vidas e que a misericórdia do Senhor, a bênção do Senhor esteja todos os dias, ou continue, né, sobre a vida do Senhor todos os dias, tá bom? Deus abençoe o senhor
e que essa data se repita por outras longas datas e que a bênção de Deus esteja sobre a sua vida. Glória a Deus. Vamos lá, capítulo 1. Humildade é uma virtude imprescindível para o fortalecimento da comunhão cristã. Espera-se que os crentes sejam humildes, não somente diante de Deus, mas também entre eles. Ponto 1, nós vamos falar sobre o modo digno do viver cristão. Ponto 2, humildade. E ponto 3, a verdadeira humildade. Ponto 1, o modo digno do viver cristão. A conduta geral do crente é o destaque dessa seção da carta. O apelo apostólico é para que os crentes andem de modo digno da vocação, ou seja, a nossa conduta diária deve corresponder à chamada recebida para ser um membro do corpo de Cristo, a igreja. Isso pressupõe que o andar do cristão está diretamente relacionado com o nível de unidade que ele tem com Deus e com os irmãos. Bom, Tião, nós vamos sempre falar isso, né? A Bíblia não é nós. Sempre nós vamos ouvir a Bíblia falando desse relacionamento na vertical e também na horizontal. Ou seja, primeiro eu me relaciono com Deus e eu também preciso me relacionar com os irmãos. É impossível eu não relacionar com os irmãos e falar que tem um relacionamento com Deus. E também o cidadão ter somente, ou o cristão ter somente um relacionamento com Deus e não ter nenhum tipo de relacionamento com seu próximo. Isso é impossível. Então, por isso que é vertical, como você falou, vertical e horizontal. E isso faz parte da igreja, porque a igreja, ela primeiramente tem o quê? Como cristãos, temos um relacionamento na vertical com Deus. E imediatamente nós temos que também ter esse relacionamento na horizontal, que são com os nossos irmãos que estão ao nosso redor. Em várias vezes no Sermão da Montanha, por exemplo, em todos, se a gente começar a ver aí, nós estudamos recente agora Mateus capítulo 5, nós demos uma introdução, mas a gente vê o capítulo 5, 6 e 7 aí de Mateus, né, principalmente aquela instrução prática, nós vamos ver Jesus falar isso, muitas vezes, né, Léo? Ó, você fala que ama a Deus, você não ama o seu irmão, o negócio está ruim para você, né? Sem dúvida alguma, né? Jesus foi taxativo com eles, né? O primeiro mandamento é esse, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Lá também em Gálatas, Paulo fala isso também, né? Gálatas capítulo 5, porque o amor, o próximo, ele tem que estar exatamente ligado, conectado para com, nós temos que estar conectados com o próximo nesse sentido da humildade, do amor, da longanimidade, que Paulo vai falar lá, que é uma das características do fruto do Espírito, que mais para frente a gente vai ver. Glória a Deus. Joás, e nós estamos falando aqui de um padrão, de uma conduta, né, que nós crentes devemos nos portar, não somente diante da igreja, mas diante de toda a sociedade, né? Somos observados constantemente. E o apóstolo que está falando desse padrão, né, dessa conduta, ele tem propriedade para falar, né? O seu próprio nome é um trocadilho com isso, né, com a questão da humildade. E eu lembrei de um texto em Atos 20, né, a partir do verso 19, ele está falando com presbíteros da igreja de Éfeso, né, lá em Atos capítulo 20, no verso 19, e ele está lembrando a eles, lembra? Né, eu servi ao Senhor com toda a humildade e com lágrimas, e em meio a provações que me sobrevieram pelas ciladas dos judeus. Então ele tem propriedade para falar sobre humildade, né? Seria estranho alguém falar sobre humildade sem saber o que isso é, o que isso significa, né? Em que isso implica, né? Então, mas não é o caso de Paulo, né? Então ele tem propriedade para falar, e assim, já foi dito aqui, né? Diante de Deus a postura inevitável é humildade, né? Ninguém vai se colocar na presença de Deus com uma postura orgulhosa, não tem nem, é impossível algo desse tipo, né? Agora, a exigência aqui é diante dos outros, né? Diante de Deus não tem outra postura, né? Você lê Romanos 12, verso 15, 16, Tiago 4, 8, né? Humildade é a postura própria de quem está perto de Deus, né? E isso é requerido dos irmãos, entre eles, uns para com os outros, né? E todos para Deus, né? Isso. Verdade. Ponto 2, humildade. Para os povos pagãos, a humildade não era uma virtude. Pelo contrário, era considerada uma atitude negativa, fraqueza de caráter e falta de amor próprio.
Na vida de Cristo é que a humildade aparece como uma virtude, pois ele não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo. No Evangelho de João, nosso Senhor lavou os pés dos apóstolos, dando exemplo de humildade, mas não de uma humildade movida pela falsa aparência, e sim de uma ação que reconhece a importância e o valor do outro. Tião, entre os pagãos, né, principalmente assim, numa cultura grega, quando aparecia alguém falando de humildade ou exercendo a humildade, era considerado como um fraco, né? Perfeito. Inclusive, a palavra em si, ela vem de duas palavras gregas, que é tapeino e frem, que aqui é tapeino frosine, que quer dizer aquele que está rente ao chão, e frem é mente. Então, quando um grego ele analisava essas duas palavras, o camarada sempre lá embaixo, sempre rente ao chão. É aquele que tem a mente sempre embaixo. Ele considera o seguinte, como menor, como o Joás falou. Paulo, ele se considerava o menor de todos. Por quê? Ele era um apóstolo humilde. É assim que todo cristão, bom cristão, ele tem que se considerar o quê? Lá embaixo. Tem que considerar o quê? O menor de todos. Que quando ele se humilha, se considera o menor de todos, com certeza ele será grande diante de Deus. Glória a Deus. Aqui ainda nesse tópico, pastor, a gente vê Paulo falando aos Filipenses, no capítulo 2, verso 3, né, que colocai os outros superiores a ti mesmo. Nada façais por partidarismo ou por vanglória, mas em tudo colocais os outros superiores a si mesmo. Isso é uma forma de humildade, de reconhecer, em primeiro lugar, as nossas fraquezas, as nossas limitações, ter modéstia, e Paulo coloca isso aos filipenses como no sentido de orientá-los lá, né, para que os outros sejam superiores. E isso é uma atitude de humildade. Verdade. E é necessário, né, Joás? Sim, essa exegese do grego é muito interessante, né? Você vê que tapeinos é baixo, né? E se você for olhar no Antigo Testamento, né, a palavra, né, chafal, né, da onde vem Shaul, né? Lembra essa coisa de humildade, né? Que tem a mesma ideia de baixo, aquilo que está perto do chão, aquilo que está rente ao chão, né? E assim, em outros idiomas, né, o latim, que é da onde vem muita coisa no nosso português, a ideia é a mesma, né? Humildade, né, no latim, humilitas, né, vem do humus, né, que é terra, chão, né? O esterco mesmo, né? Pois é. Então, a ideia é a mesma. A ideia é da gente não perder de vista da onde a gente veio, né? Não pensar que a gente é do topo sempre, que a gente é dos montes sempre, né? É sempre não perder de vista isso, da onde a gente veio, né? A gente não é melhor do que ninguém, maior do que ninguém, né? Em termos de dignidade, estamos no mesmo patamar. Inclusive, Joás, no Antigo Testamento também, o termo humilde é anavá. Anavá vem de uma raiz hebraica que é ani, é pobre. Então, parece que mostrava assim, todos nós o quê? Somos pobres diante do Senhor, porque nós não temos nada. Nós viemos para esse mundo, não temos nada, e nós não vamos levar nada deste mundo aqui, em termos de coisas materiais. Por isso que a palavra anavá, que é humilde, vem de ani, que é pobre. Mostrando que todos nós somos dependentes do Senhor. Isso é tão bom quando a gente fala isso, eu falo sempre isso aqui, os irmãos que convivem com a gente aqui sabem. Eu sempre falo isso, que aqui na igreja não tem ninguém grande. O único grande aqui é o Senhor Jesus. É verdade. E deve ser sempre assim. O evangelho, eu amo o evangelho é lindo, o evangelho nivela todos os homens. Todo mundo é igual. E essa questão de humildade, de reconhecer o outro, de dar preferência ao outro, de ser humilde, isso precisa acontecer, isso precisa estar patente no meio da igreja, e nós, somente hoje nós estamos vendo esse mundo doido aí, que os valores estão invertidos, né? E é muito bom a gente lembrar disso. Com certeza. Hoje o homem vale por aquilo que ele tem, e tem que ser o contrário. Ele vale por aquilo que ele é, e não por aquilo que ele tem. Glória a Deus. Glória a Deus. Isso é muito bom. Essa atitude de Jesus lavar os pés do discípulo, lá em João 13, ela é maravilhosa, porque depois ele fala, se vós me chamais Senhor e Mestre, dizeis bem, porque eu sou. Se eu lavei os vossos pés, lavai também os pés uns dos outros.
Que exemplo, então, é um exemplo excepcional. Muito bom, muito bom. Bom, nós já falamos aqui de 2 pontos. O modo digno de viver cristão e o exemplo, nós temos 2 exemplos aqui fenomenais. Primeiro, o do próprio Senhor Jesus, que sendo Deus tomou a forma de homem. E também nós vemos aqui que Joás lembrou de Atos 20, o exemplo do apóstolo Paulo. Então nós já falamos desse modo digno de viver, do que é humildade, foi muito bem explicado isso aqui. E agora nós vamos falar da verdadeira humildade. O que fica claro em Jesus e no ensino do apóstolo Paulo é que a pessoa humilde expressa modéstia em oposição ao orgulho e à arrogância. Trata-se de uma postura que favorece o bem da coletividade no lugar do egoísmo. Ou seja, ao invés de eu pensar em mim mesmo, eu estou pensando na coletividade. E Jesus fez isso, né? Morreu por todos nós. Além de ser um exemplo de humildade, de descer do céu e habitar entre nós, ele ainda se doou por nós. Orgulho, arrogância, egoísmo, essas coisas são muito próprias dos nossos dias, né? Do nosso tempo. O que Paulo está falando aqui em Efésios 4, logo no primeiro verso, né, é que nós devemos ser diferentes, porque nós temos uma vocação. Né? A palavra aí é igual a do primeiro capítulo, no verso 18, dessa mesma carta. Né? Vocação, é chamado. Nós temos um chamado. Né? A gente tem que andar de acordo com esse chamado. Verdade. É isso que Paulo está lembrando aqui. E quando ele fala de andar, né, se você olhar outros lugares no Novo Testamento onde a mesma palavrinha acontece, né, Romanos 4:12, 6:4, 2 Coríntios 5:7, se olhar outros textos onde essa mesma palavra aparece, está falando de vida, né, de decorrer da vida, de conduta no caminhar, né, no decorrer da vida. Então não é ser humilde agora, ser humilde numa situação, é ao longo da vida inteira, né, porque eu tenho um chamado. Né? É um compromisso, uma responsabilidade. E lá em João 13, me lembrei do último verso, que o Senhor Jesus fala assim: bem-aventurados sois, se assim o praticardes. Ou seja, ele mostrou o ato de humildade, pediu para que eles fizessem e falou que eles seriam bem-aventurados se eles fizessem. Ou seja, nós temos que praticar. E como o irmão Joás acabou de dizer, essa é a vocação ao qual nós fomos chamados, para justamente fazer com que através de nossas vidas o Senhor Jesus se resplandeça a luz do Evangelho, ou seja, resplandeça o caráter de Cristo. E essas características, essas virtudes que nós estamos aqui lendo, que um pouquinho mais para frente nós vamos ver também que faz parte do fruto do Espírito, e nós vamos falar depois um pouquinho do fruto do Espírito, nesse contexto aqui, ela está sempre junto com o cristão que realmente se preocupa em estar vigilante e estar sendo cumpridor do texto da Bíblia Sagrada. Glória a Deus. Bom, nós falamos aqui no primeiro capítulo, então, da humildade. E o irmão Helder, lá de Itaberaba, na Bahia, mandou um negócio aqui, um texto muito interessante. Palavra de Jesus: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Encontrarei descanso para as vossas almas. Olha que bênção. Né? O que eu fico pensando assim, só para a gente fechar esse assunto aqui, Tião, Léo e Joás, essa questão assim, vamos falar um ponto de humildade. Na conversa, por exemplo, a gente percebe muito essa questão de humildade, né? Principalmente quando a pessoa está ouvindo o outro. A gente dá para perceber muitos pontos aqui. Aqui nós estamos falando de psicólogos, pessoas voltadas que analisam esse perfil comportamental. Eles vão falar muito sobre isso nesse quesito. Assim, tem pessoas que não esperam nem o outro acabar de falar, não espera nem, não dá preferência para o outro, não é gentil. Nós estamos falando aqui de coisas ligadas à humildade que a gente precisa retomar esses negócios, né, esse ponto tão importante. Para que haja unidade, né, como está aqui o texto de 1 Coríntios 12, 25, e até a referência aqui desse ponto, a fim de que não haja divisão no corpo, mas sim que todos os membros tenham igual cuidado uns pelos outros. Então, dentro desse corpo que é a igreja de Jesus, não é espaço para isso aí. Não é espaço para arrogância, para orgulho, não há. Se tiver,
está fora. Não tem como ser igreja de Cristo e manter essa unidade se tiver isso. Tião, eu vou falar um negócio aqui, Joás, sei que você já levou, vou só apimentar um negócio aqui. Eu estava ouvindo um irmão esses dias agora e ele falou comigo assim, pois é, pastor, esse tempo de pandemia está ensinando a igreja muitas coisas. Uma delas, esse pessoal que fica sempre na mídia, fica achando que é melhor que os outros e todo dia está no lugar, postando fotos, as agendas e por aí vai. Nós não estamos aqui criticando nada de itinerantes, mas nós estamos falando de inversão de valores. Então, esse momento agora está ensinando muita coisa, porque onde está tudo isso agora, né? Agora, quem está firme com Jesus, independente desse momento ou de outros que a igreja poderá passar, né? A gente não sabe até quanto tempo isso vai durar, ele continua firme com Jesus e ele não mudou o caráter cristão e jamais perdeu essa essência da humildade. Vamos lembrar isso. Paulo não começa pela humildade por acaso, né? Ele começa porque humildade é mesmo essencial, né? No serviço, no reino. Reino é serviço, né? Então não dá para servir sem humildade. Então ele começa pelo essencial, pelo primordial, né? Ele começa pela humildade. Salomão diz isso lá, né? Escreve isso lá em Provérbios, capítulo 15, versículo 33, onde ele fala, né? Que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E antes da honra vem a humildade. Ou seja, antes da honra precede a humildade. Verdade. Porque a humildade, ela precede. Nós vamos ver mais para frente aqui durante a lição, que tanto a mansidão quanto a longanimidade são posteriores a um caráter, a um comportamento de humildade. Porque a humildade tem a ver com o reconhecimento das nossas fraquezas. Ou seja, cada um sabe de onde Deus tirou cada um. Verdade. E por isso nós temos que sempre glorificar a Deus com as nossas ações, nossos comportamentos. E é isso que Paulo fez, falou, disse muito bem lá em Atos, e que deixa esse ensinamento para todos nós como seguidores. Por isso que Paulo diz em 1ª carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 1, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Cristo é exemplo de tudo, né, Tião? Com certeza. O maior exemplo a não ser seguida é o de Jesus. Verdade. Capítulo 2. Para haver unidade é preciso mansidão. Então, no primeiro capítulo, nós falamos que para haver unidade é preciso humildade. Então, para que a igreja esteja unida, precisamos ser humildes. E para a igreja também ser unida, estar no mesmo propósito de unidade, precisa haver mansidão. A virtude da mansidão produz crentes capacitados a bem gerir os conflitos, promovendo paz e conciliação na igreja local. Onde estiver um grupo de pessoas reunidas, vai ter conflito diversos, né? E a mansidão é um ingrediente aqui necessário para sanar esses conflitos. Então, vamos falar em 4 subtópicos aqui. Primeiro, mansidão, fruto do Espírito, grandes exemplos de mansidão, Moisés e Jesus, verdadeira mansidão, e a mansidão pressupõe conciliação. Ponto 1, mansidão, um fruto do Espírito. A palavra mansidão transmite o conceito de ternura, gentileza, cortesia e paciência. Essa qualidade é listada nas Escrituras como um dos aspectos do fruto do Espírito, Gálatas 5:22. A mansidão é um estado que deriva da humildade. Então nós vamos ver aqui que Joás falou isso muito bem agora no finalzinho, que a humildade é uma porta que se abriu e depois dela veio esses outros ingredientes aqui para manter a unidade da igreja. Agora, como um fruto do Espírito, aí desenvolve, há necessidade mais ainda do crente aproximar-se de Deus para deixar o Espírito Santo em nós frutificar, né? É verdade. Lembrando sempre que o fruto é do Espírito, não meu, mas é o Espírito de quem? Espírito Santo. É Ele que produz esse fruto aqui, que está aí, mansidão. E outra coisa, nós sabemos muito bem que, por mais que tenha conflito, quando você chega e traz uma palavra mansa, gentil, uma palavra tranquila, você aplaca qualquer briga. Tudo pode estar fervendo, mas quando você chega ali, manso, gentil, cortês, tudo aplaca. Ninguém suporta. Agora, se você chegar e levantar o tom, levantar o nível, aí a coisa complica. Mas o cristão tem que proceder dessa forma, que ser manso, ser terno, gentil, cortês e paciente. Glória a Deus. Dentro do que o presbítero irmão Sebastião disse,
me lembrei aqui também de um versículo que está em Provérbios, também no capítulo 15, no versículo 1, que diz assim: a palavra dura atiça o furor, e a palavra calma abranda a ira. Então, a escritura, né, as escrituras de uma forma geral, né, a escritura de uma forma geral, ela traz sempre uma resposta para todos os comportamentos humanos. E tem a hora até de ficar calado, né, Léo? A mansidão também se demonstra em silêncio, né? Principalmente, né, Joyce? É interessante destacar o que Sebastião falou sobre o espírito, né, o fruto do espírito. O homem carnal, ele não consegue produzir essas virtudes por si mesmo, com seus próprios esforços, né? Ele vai tentar ser humilde, ele vai ser no máximo, não vai alcançar essa humildade aqui, né? Ele vai ser no máximo algo como modesto, né? Modesto, eu peço perdão para você porque eu tenho a qualidade e o mérito que você não tem. Isso não é humildade, isso é modéstia, né? Você acaba humilhando o outro, isso é arrogância. Então, o homem carnal, ele tenta demonstrar humildade e não consegue, né? Agora, o espiritual, né, é uma virtude produzida pelo Espírito, é um fruto do Espírito Santo. Depois de falar do fruto do Espírito Santo, em Gálatas 5, o próprio apóstolo, ele começa falando de humildade, né, no capítulo 6. Ele fala assim: irmãos, se um homem for apanhado em algum delito, vós que sois espirituais, tá vendo? Vem do Espírito, né? Corrigiu tal com o espírito de mansidão. Ele já vai falar de mansidão, né? Então, é um fruto do Espírito que é produzido por Deus, né? Eu não sou capaz de reproduzir com a mesma qualidade, pelo menos. Verdade. Né? Em Timóteo também, né? 2 Timóteo, deve corrigir com mansidão. Então, até mesmo na hora da correção, o cristão que tem o fruto do Espírito deve agir o quê? Com mansidão. Irmã Norma mandou uma mensagem aqui muito interessante, eu faço questão de lê-la. Mansidão é a força que é submetida a Deus e canalizada para o serviço aos outros. Devemos usá-la como uma vestimenta. E citou um versículo, Colossenses 3,12. Isso é simplesmente fantástico. Isso mesmo. Né? Isso é muito bom. Obrigado, irmãos, que têm cooperado com a gente aí no chat, têm enviado perguntas, feito aí comentários em cima do que nós estamos falando aqui. Isso é muito bom, isso é muito bom. Deus abençoe os irmãos e nós contamos aí sempre com a ajuda de vocês. Interessante que a mansidão ela é necessária até para responder, né, àqueles que têm dúvidas sobre nossa fé, o porquê da nossa esperança. Você vê em 1 Pedro, né, 3, 15, 16, antes santificai no vosso coração a Cristo como Senhor, estáis sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Aí no verso 16, fazendo todavia com mansidão, reverência e boa consciência, de forma que no que falam contra vós, fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. A mansidão é também uma virtude importantíssima, né? E como o irmão, perdão, pastor. Fica à vontade, Léo. E como o irmão aí do chat disse, né, remetendo lá em Mateus 11, 29, né, o Senhor Jesus está convidando os discípulos, né? Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Então, se nós somos imitadores, os cristãos são imitadores do Senhor Jesus, em todos os aspectos, nessa questão da humildade e da mansidão, e em todos os outros aspectos que balizaram a vida de Jesus, né? Para nós que servimos ao Senhor, no sentido de quê? De reconhecer tudo aquilo que Ele fez, que Ele faz, que Ele ainda fará por nós. É o mínimo que nós podemos fazer, é demonstrar o fruto do Espírito que é gerado pelo Espírito Santo, ou seja, o Espírito Santo gera em nós o fruto do Espírito, e nós ofertamos o fruto do Espírito para Deus, no sentido de todos os ingredientes do fruto do Espírito, né, todos aqueles 9 ingredientes, nós devolvermos isso para Deus em forma de atitude. E quando a gente faz para o irmão, para o próximo que está do nosso lado, nós estamos fazendo isso
de forma que o nome do Senhor seja glorificado. É verdade. Inclusive, o pastor Gilberto, que o Joás disse aí, é uma verdade com relação hoje a... Isso está faltando meio cristão, viu, Joás? E mais irmãos. Por exemplo, quando a gente tem divergência em algumas linhas teológicas, quem está nas redes sociais sabe muito bem. Tem pessoas que entram lá no comentário e agressão mesmo, parte para agressão verbal, quando as divergências estão ali. Então, veja que está faltando o quê? A mansidão, a capacidade de nós aceitarmos a linha teológica do irmão sem agredi-lo com palavras. Isso está faltando no nosso meio, viu, pastor Gilberto? Eu estava conversando esses dias agora com o pastor Theo. O pastor Theo é pastor da igreja presbiteriana. Eu estava tomando um café e na conversa nós chegamos num consenso sobre isso aqui. Ele falou assim, pastor, a Assembleia de Deus defende uma linha teológica dessa forma, nós presbiterianos defendemos uma linha teológica dessa forma, mas o essencial nós comungamos, Cristo. Perfeito. Eu achei aquele tão lindo, tão assim, extraordinário, que nós não precisamos brigar, não precisamos de, eu sou certo, ou o outro é errado. Para que isso? Para que isso? Não tem necessidade. Isso é muito bom quando a gente lembra disso. Nós vamos falar de dois grandes exemplos aí, Tião. Grandes exemplos de mansidão, Moisés e Jesus. Moisés foi reconhecido como o homem mais manso que havia sobre a face da terra. Essa reputação se deu em virtude de o legislador, entre outros aspectos, não revidar nem guardar rancor quando foi atacado pessoalmente. Antes de eu terminar a leitura, deixa eu só falar uma coisa. De repente alguém pode achar estranho, até da gente falar isso, que um pastor de uma outra denominação, de uma outra igreja falar isso, mas é verdade, irmãos. Como é que a gente vai fazer no céu, se a gente não conviver bem aqui? Eu posso falar que não vai? Claro que não. A gente precisa ter essa harmonia, né? Ter essa compreensão, porque no céu não vai ter placa de igreja. Nem bairro. Nem bairro, né? Para outra igreja lá morar. Não tem isso. E esse mesmo pastor Theo, ele falou um negócio muito interessante comigo. Ele falou assim, rapaz, sabe o que me fez mudar de ideia, pastor? Foi quando eu fui fazer uma viagem à Coreia do Sul, e lá as igrejas não têm placa, não tem nome, a Igreja Assembleia de Deus, a Igreja Batista, não tem isso. Todas as igrejas são igreja de Cristo, igreja do Evangelho. E isso traz uma harmonia, né? No entanto que é um dos países que tem mais cristão, né? Com certeza. E a Coreia, na década de 70, era um país muito pobre e um país cheio de problemas, com índice de educação muito baixo. E hoje é uma potência mundial em vários aspectos, principalmente no aspecto tecnológico. Bem lembrado, Léo. Isso é por causa do Evangelho, tá? Sim, eu creio. Por causa do Evangelho. Sem sombra de dúvida. Esse mundo só não está pior nesse momento de pandemia, sabe por quê? Porque a igreja está aqui e nós estamos orando. Glória a Deus. Verdade. Prova disso que nós vamos ver, nós não, né? Mas quem ficar aí vai ver na grande tribulação que o negócio vai ficar feio, porque, né, essa ação do Espírito Santo que nós temos hoje será uma outra dispensação que não será da forma que nós estamos vivendo hoje. Joás, nós falamos aqui de dois exemplos extraordinários, Moisés e Jesus. Moisés com aí mais de 2,5 milhões de pessoas, né? E só homens de 20 anos até os 50, considerados homens para a guerra, se não me falha a memória, 603.500 que foram no primeiro censo, contados ali. Aí sem contar os abaixo de 20, os acima de 50, as mulheres, né? Então é uma população muito grande. Agora, interessante, para cuidar disso tudo e responder por tudo isso aí, tinha que ser manso mesmo, né? E tudo indica que 99% disso aí era cabeça dura, resmungão, né? E outros adjetivos mais, né? E tinha que ter mesmo muita mansidão, né? Inclusive, Arão e Miriam pagaram um preço, né? Os próprios irmãos de Moisés, que tiveram, na verdade, ali, né, em Números, capítulo 12, verso 1 e 2, uma inveja de Moisés, e aí o Senhor, né, foi duro com eles, né? Miriam, inclusive, naquele momento ali já saiu leprosa. Depois, pela intervenção de Moisés, ela retornou. Mas, de fato, tanto é que os próprios irmãos estavam ali com um ciúme, uma inveja ali do relacionamento que Deus tinha com Moisés. Verdade.
Inclusive também pode ver que, em momento algum, diante dessa passagem aqui, que é por causa da mulher cuxita, né? Pode ver que está escrito aí, ó, Miriam e Arão começaram a criticar Moisés porque ele havia se casado com a mulher cuxita. Será que o Senhor tem falado apenas por meio de Moisés? Perguntaram. Também não tem falado por meio de nós? E o Senhor ouviu isso. O que mais me chamou a atenção nesse jeito, quem que ouviu? O Senhor. O Senhor. Porque viu o quê? Essa mansidão na pessoa de Moisés, o Senhor ouviu e ficou atento. É o que você acabou de falar aí, foi a consequência deles terem levantado contra a pessoa do irmão. E não adianta revidar, né, Tião? Isso não é o caminho, né? Joás, Léo, não é o caminho revidar uma provocação ou ir tirar satisfação. Eu penso assim que eu já fiz isso algumas vezes assim, né? O sangue ferve, você fala, eu vou lá tirar uma satisfação com esse camarada. Você vai lá e você está no meio do caminho, você fala, que é isso, rapaz, tirar satisfação? Onde você está com a cabeça? Né? E aí o Espírito Santo entra em ação e a gente acaba evitando um problema futuro. Se todo mundo agisse dessa forma, principalmente no meio da igreja, as coisas seriam bem diferentes, né? Com certeza. E mansidão, né, na melhor etimologia da palavra, é agir com a força necessária para resolver o problema. Exato. Né? É uma força exercida com brandura. Né? E a origem divina, né, tá até na etimologia da palavra. Né? Prautetos, né, o prefixo prau, né, já indicam origem divina. Né? Então, é uma capacidade que é Deus que produz no homem, né, no homem regenerado, logicamente, né, para que quando ele estiver em conflito, seja ele de qual origem for, de qual ordem for, ele agir com a força necessária para resolver o conflito, o problema, mas com brandura. Né? O texto que a gente leu aqui, né, de Gálatas 6, né, é para corrigir, mas com mansidão, com a força para resolver, né, não para matar, não com força para matar, para terminar de matar o sujeito, né, com força para resolver o problema e levantar o sujeito. Algumas vezes nós estamos falando de mansidão, nós vamos ver Moisés algumas vezes assim, irado. Teve um texto, a última vez que ele saiu da presença de Faraó, a Bíblia diz que ele saiu ardendo em ira, e era um homem manso, então iragem pode, só não pode pecar. E o próprio Jesus também, a gente pensa, tal. Não, uma vez Jesus estava, assim, usou essa força, não uma força excessiva, mas usou a força necessária para expulsar cambistas, pessoas que faziam comércio dentro da casa de Deus. Então, essa força, a gente não pode pensar também assim, o sujeito é bobo, a mansidão está ligada à idiotice, à bobeira, o camarada que não faz nada, não é isso não. Mansidão é saber usar a força na tonalidade certa, na quantidade certa para fazer o que é certo. Muitos confundem com fraqueza, né? Se a pessoa é mansa, é um cidadão fraco. E não é isso, é o que você falou mesmo. É a moderação nas ações, né? Exatamente. Moderação. E o Espírito Santo vem exatamente equilibrar isso, né? Sim, sim. E aí que entra a ação do Espírito Santo. Bom, nós falamos de dois exemplos aqui, Moisés e Jesus. Eu acho que dispensa mais comentários aqui, né, Tião? Está muito bem explicado, né? Jesus, só para falar de Jesus, né, falamos muito de Moisés, só para a gente falar do exemplo de Jesus. Primeiro Isaías profetiza lá em Isaías 53, que ele estava indo, que ele foi oprimido, humilhado, mas não abriu a boca. Que exemplo, né? Como, né, é um exemplo fantástico. E lá, realmente, quando ele foi julgado, quando ele foi espancado, quando ele foi humilhado, e quando Pilatos estava o interrogando, ele literalmente ficou calado. Ele aceitou passivamente tudo aquilo de uma forma que já estava profetizado lá 750 anos antes do nascimento de Jesus. Inclusive, Léo, final do versículo 5 de Marcos 15, e Pilatos, diante disso, dessa mansidão de Jesus, e Pilatos ficou impressionado. Impressionou o próprio Pilatos. Né? Perfeito. Glória a Deus, glória a Jesus. Isso impressiona. Esses dias agora eu estava conversando com o pastor, que não vou citar nome não, tá? Não vou falar com o nosso pastor presidente não, tá bom? Ele estava falando que há uma provocação e tem hora que a gente fica irritado, né? Uma vez, há muitos anos atrás, tinha um jornal aqui em Caratinga que estava falando mal da Bíblia, rapaz. E eu fui falar com o pastor João de Deus, pastor, isso não pode e tal.
camarada falando mal da Bíblia, nós temos que defender. Ele falou assim, que eu sei o que para defender a Bíblia. Falou desse jeito, eu fui murchando, quase encolhendo na cadeira. Ele falou comigo, rapaz, a Bíblia não precisa de defesa não, ela mesmo se defende. E eu falei assim, gente, que coisa, rapaz, e é verdade. Então, assim, diante de uma provocação, o pastor falou assim, eu fui orar, a vontade era responder mesmo. Ele falando isso comigo, a vontade era responder. Aí, quando eu fui orar, o Senhor falou no meu coração, assim, olha, repreende o ímpio, né, vamos falar assim, e ele vai ficar com raiva de você. Agora, repreende o sábio e ele vai ficar mais sábio ainda. Verdade. Quer saber do negócio? Não vou falar nada. Não falou nada e a situação se resolveu. Então, isso também é um exemplo de mansidão. Nós aprendemos isso com quem? Falar na hora que precisa falar e ficar calado na hora que tem que ficar calado. Pronto. Nós aprendemos com Jesus e com tantos outros homens na Bíblia. Perfeito. Muito bom, né, Joyce? Jesus o tempo todo era provocado também, né? Pelos mestres da lei, os fariseus, os saduceus, os escribas, né? E ele sempre respondia com mansidão. Verdade. Né? Ele sempre respondia a pergunta com alguma pergunta cheia de sabedoria, que quebrava o argumento deles. Né? Ele não respondia com grosseria. Né? Uma vez eles chegaram, quando ele chegou no templo de Jerusalém, né? Eles já vieram cercando ele. Com que autoridade que você faz essas coisas? Aí ele vai e faz outra pergunta. Eu vou responder a pergunta, se vocês me responderem. Né? Aí então eles chegaram ao cúmulo de questionar a autoridade dele. Né? E ele mostrou a autoridade dele falando, né? Ensinando com autoridade. E eles mesmos perceberam, muitas vezes, você vê Nicodemos, que é um fariseu, né? Membro do Sinédrio, né? Nós sabemos que tu és mestre, que ninguém pode fazer esses sinais se Deus não for com ele. Né? Muitas vezes eles tiveram que admitir, como Nicodemos admitiu, né? A autoridade dele. Por mais que eles não falassem, eles admitiam, eles sabiam que era diferente mesmo. Né? Por mais que eles não falassem, mas tinha certeza que era. Não admitia como Messias, pode ver que ele mestre, mas no fundo ele sabia que Jesus era diferente. Sabia. Ele ia abrir mão. É o orgulho, né, pastor? Exatamente, era orgulho. Exatamente. Irmão, é o seguinte, nós temos aqui mais 2 tópicos e o capítulo 3 nós vamos encerrar daqui a pouquinho. Nosso tempo já está quase mandando a gente parar. Pastor Lorival acabou de mandar uma mensagem muito interessante. Diante da honra vai a humildade. Então nós vamos, o Joás já citou esse texto, o Léo também, Provérbio 15:33, foi o Léo que citou, é muito interessante. Obrigado, pastor, muito obrigado mesmo. Ponto 3 e 4, eu não vou ler esse texto, mas nós vamos comentar aqui, a verdadeira mansidão, e a mansidão pressupõe conciliação. Já falamos aqui, e eu quero ler só uma frase aqui, pessoas com essa virtude são disciplinadas e capacitadas a perseverar na perseguição. Não revidam os maus tratos sofridos, não se apressam a emitir juízo, não cedem às provocações, nem dão espaço para ressentimentos. Que coisa muito legal de se falar aqui. A verdadeira mansidão. Já falamos esse exemplo na vida de Moisés e de Jesus e que deve predominar na nossa vida também, né? Então, pastor Gilberto, o que deixa claro aí o nosso comentarista é que não há espaço na vida de um verdadeiro cristão a retaliação. Verdade. Olha aí, não revidam, ou seja, não é normal, isso não é da vida de um cristão autêntico retaliar. E sim, diante dos maus tratos sofridos, ele não se apressa o quê? A retaliar e também emitir um juízo. E pode ver que não cede também o quê? As provocações. Então ele escuta, conta até 3, se for necessário, conta até 1000, pensa, e muitas das vezes é melhor a gente ficar o quê? Calado. Verdade. E essa é a nossa luta, né? Essa é a nossa luta, nós sabemos disso, praticamos isso, buscamos essa prática e, eventualmente, quando nós saímos desse tipo de comportamento, o Espírito Santo nos constrange, nos chama a atenção, porque é uma batalha constante, né? Dentro do que o irmão Sebastião disse, me veio aqui um texto que está em Romanos, no capítulo 12, no versículo 19, que Paulo está dizendo assim para eles, olha, não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque minha é a vingança, assim diz o Senhor. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isso, amontoarás brasas de fogo sobre sua cabeça. Ou seja, para que nós não retaliemos, porque
E Paulo fala isso também na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 10, que está citado aqui na lição, dizendo o seguinte, que nós perdoamos, nós fazemos coisas, passamos por algumas coisas, às vezes, não por nós, mas por Jesus. Verdade. Por Jesus. Verdade. Porque Ele merece toda a honra e toda a glória, e essa glorificação, ela é baseada nos nossos comportamentos que são gerados pelo Espírito Santo e o fruto do Espírito que nós ofertamos para Deus. É tanto isso, Joás e Tião, que nós falamos há poucos dias agora no painel teológico sobre o sermão das bem-aventuranças, e eu quero ler esse versículo de novo, Mateus 5, 11 e 12. Olha o que diz o texto: bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem, vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Olha o que diz Jesus, Tião: regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que vieram antes de vós. Isso aqui foi o próprio Jesus que falou. Perfeito. Né, dá um checkmate aí, põe um ponto final, né, nessas discussões, nas retaliações e tantas outras coisas. Para a gente encerrar esse capítulo 2 aqui, Tião, vamos fazer uma breve síntese aqui. A mansidão também pressupõe conciliação. A mansidão é extraordinária nesse quesito, reconciliação também, ou conciliação. É uma palavra branda, ela suscita a ira, né, destrói a ira. O Léo, inclusive, já leu no provérbio. Assim. Outra coisa aqui que o nosso comentarista fala, que ele transmite a ideia o quê? De pacificação, um meio harmonioso de administrar os conflitos. Então, Glória a mansidão, ela pressupõe o quê? Uma conciliação. Então, se realmente um cristão ele tem esse espírito manso, ele administra muito bem os conflitos. Claro que o Léo até começou a falar que a nossa natureza, de início, é o quê? É retaliar. Verdade. Mas, como nós temos o Espírito Santo que controla a nossa vida, que fala mais alto dentro do nosso coração, na hora que a gente vai, opa, não é assim que deve proceder. Nesse momento, a gente o que nós ofertamos, como o Léo disse, ofertamos o quê? O fruto do Espírito, que é mansidão. E quando nós cristãos agimos assim, nós administramos os conflitos e faz com que isso que concilie ambas as partes. Graças a Deus. Vamos lá no capítulo 3, já são 8 horas e 56 minutos. Dentro de poucos instantes nós vamos encerrar e nós vamos falar agora: para haver unidade é preciso longanimidade para o exercício do perdão. A virtude da longanimidade capacita o crente a ser tolerante com os erros alheios e assim liberar o perdão aos ofensores. Ponto 1. Longanimidade, um fruto do Espírito. Longanimidade tem o sentido de paciência, tolerância e constância. É mais um dos aspectos do fruto do Espírito desenvolvido no crente. Em termos gerais, essa virtude significa tolerar pacientemente a má conduta dos outros, tanto que a Bíblia nos ensina a ser pacientes na tribulação. É outro ingrediente aí importantíssimo para a vivência cristã, né, Tião? Isso aqui seria o famoso pavio longo, trazendo para os nossos dias, né? Glória Claro que lá na língua grega é macrotumos, né? Macro é longo, tumos é ira, ou seja, é uma capacidade de suportar sem explodir. E seria o pavio longo mesmo, que tem gente que nem tem pavio curto, viu, Léo? Ele pega na pólvora mesmo. Ele já, na hora assim, já explode. Mas isso não é normal do cristão. O cristão, ele tem que ter o quê? Um pavio longo. É a capacidade de suportar, aguentar, sem explodir. Deve ser a conduta do cristão. Tem muito nordestino que nos ouve aqui, por exemplo, pastor Carlos, lá de Crateús, no Ceará, o Helder, que está lá na Bahia e tal. Se fosse lá na Bahia, você ia falar assim: demora a pegar action. Demora a pegar. Assim, custa ficar irado mesmo. Ele é paciente, é longânimo, não pega A fácil de jeito nenhum. É muito interessante isso na vivência cristã, Tião, quando nós falamos dessa forma da longanimidade como fruto do Espírito. Eu vi 3 palavrinhas aqui muito interessantes: paciência, tolerância e constância. É abrir mão de um direito em função do outro também, né? Direito que eu falo assim, de uma razão, não é nem direito, razão em função do outro. Porque inclusive também é fruto do Espírito. Exatamente. E está aí dentro da paciência, tolerância e também da ideia de constância.
a paciência, a capacidade de suportar, tolerar, e também isso não acontece só uma vez na vida do cristão. Fala o quê? De ser constante nesta prática. O cristão tem que ter isso na sua vida. E interessante que vai desenvolvendo isso também, Tião, chega um certo ponto que, eu não estou falando que vira um costume, mas vira uma prática na vida cristã. Perfeitamente, isso mesmo. Sim, e é muito importante a gente estar ressaltando isso para quem nos assiste, para todos nós cristãos e que professamos Cristo, que é importantíssimo, independentemente do tempo de conversão que cada um tem, é importante esse relacionamento com o Senhor, esse relacionamento diário, essa alimentação das coisas do Espírito, para que nós consigamos, de fato, estarmos praticando essas coisas. Nós temos que estar próximos das coisas de Deus. Porque se a gente não estiver próximo da leitura da palavra, do relacionamento com o Senhor, da obediência à palavra, não somente da leitura, da obediência da palavra e da vigilância, realmente a gente vai acabar em determinado momento, obviamente, indo para alimentar mais a carne, e essas virtudes aqui, que Paulo está dizendo, né, aos Efésios, que a mansidão, a humildade e a longanimidade, ela vai se perder. Por quê? Porque todos nós, se alimentarmos a carne, obviamente ela vai sobressair. E o cidadão dos céus, né, como o pastor disse agora há pouco, que o dano, né, lá no Salmo 15, no verso 4, né, o salmista fala, né, aquele que jura com dano próprio e não se retrata. Ou seja, você jurou, teve um dano, mas você não volta atrás. Ou seja, você aguentou, tolerou o dano. Isso é uma atitude cristã. Isso é uma atitude que Jesus faria. E sempre a gente se perguntar, o que Jesus faria? Então, quando a gente vai para Jesus, todo o nosso conceito, toda o nosso achismo, ele cai por terra. Porque Jesus era manso e humilde de quê? De coração, de entendimento. E aí tudo isso que nós estamos trazendo aqui nessa lição. E precisa ser assim, né? Precisa ser dessa forma. Tem que trabalhar assim, né, nesse ponto, nesse quesito de ser longânimo mesmo, né? De ter paciência, de não se irar ou não desaguar a ira no outro, é ter essa longanimidade mesmo. O texto é bem redundante, né, Joyce? No sentido do que o Léo acabou de falar, uma tradução que eu acho bacana para esse macrotúmia aí, né? Além de resignação, clemência, né? Porque o clemente é aquele que é lento em punir, né? Ele não pune logo de cara, né? Ele tem essa resignação, ele tem essa clemência, né? E a gente vê isso em alguns personagens no Evangelho, né? E no próprio Jesus, né? No próprio Cristo, essa clemência, né? Esse retardar da punição, né? Isso é chamado de longanimidade, é isso que é chamado de longanimidade. E porque essa partícula macros aí, né, que é longo, distante, né, Paulo mostra essa ideia no final aqui do capítulo 4. Né, no verso 31 e 32, né, eu vou ler até o 30, que não entristeçais o Espírito Santo, no qual fostes selados para o dia da redenção. E toda amargura, ira, cólera, gritaria, blasfêmia, sejam tiradas dentre vós com todo mal. Tiradas, né? Colocadas longe, né? Distanciadas. Né? Sede bondosos uns para com os outros, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também vos perdoou Deus em Cristo. Né? Então, essa ideia de colocar a punição distante, né? De ser tardio em punir, né? Essa ideia está em todo o capítulo 4, né? E ele só dá essa ênfase aqui, falando de longanimidade, né? Duas coisas aqui, destacando aqui, tá? Essa questão de longânimo, desse distanciamento, vai longe mesmo. O pastor Zedé que escreveu no chat aqui, tinha um negócio muito interessante. Se fosse possível, seria o ideal nem ter pavio, né? Verdade. O sentido de ser longânimo mesmo, né? De ter essa paciência, essa constância na vida cristã.
Vamos encerrar então falando dos dois últimos tópicos aqui. Suportando-vos uns aos outros. Durante a nossa jornada cristã, nos depararemos com as múltiplas situações de hostilidade. São nesses momentos conflituosos na igreja que devemos suportar uns aos outros em amor. A expressão indica que, infelizmente, teremos de enfrentar excessos cometidos em nosso meio, como as provocações alheias e atitudes carnais. Bom, essa questão de suportar uns aos outros é no sentido de carregar o peso um dos outros, é suportar mesmo, e não tolerar. Tem pessoas que pensam, tem que tolerar fulano de tal, não é bem assim. Suportar significa ajudar a carregar o peso, certo que com a devida correção necessária, com mansidão, com humildade, mas o texto aqui, a conotação é ajudar uns aos outros mesmo de forma mútua. Inclusive, pastor Gilberto, tolerar também não é passar a mão na cabeça da pessoa e deixar que o pecado dele não seja cobrado, não seja disciplinado. Então, quando é necessária a disciplina no interior da igreja, o pastor ele tem que agir. Isso não significa que ele não tenha não seja longânimo. Não tem amor, né? Que não tenha amor, que não seja paciente, que não seja... Sim, ele está demonstrando o quê? Amor. Porque se ele agisse ao contrário, deixando passar batido o pecado, aí sim, ele não estaria agindo com amor. Mas quando ele corrige, ele está agindo com amor, mas quando ele age dessa forma, não demonstra que não seja uma pessoa compassiva e longânima. Ele está, o quê? Agindo da forma correta para o bem-estar daquela pessoa. Vamos dar um exemplo bíblico de Jesus disso aqui. Pedro faz uma confissão falando que Jesus é o Cristo. Poucos versículos à frente, Jesus fala assim, eu vou para Jerusalém, lá vou ser morto, vou ser entregue na mão dos fariseus e tal. E Pedro, não, Senhor, o senhor não vai não, Jesus, para trás de mim, Satanás. Na hora ele foi enérgico com Satanás, que usou a vida de Pedro, mas ele amou Pedro, expulsou o demônio que estava usando Pedro. Ou seja, ele agiu com força, com autoridade, mas também com mansidão, e assim, foi enérgico em tempo in loco, né? Real, na hora. E é bom, a Bíblia é Bíblia, né, Tião? Bíblia é Bíblia, né, Léo? Esse suportar aqui não é acobertar o irmão que caiu, né? Como o Sebastião falou, né? Esse suportar é ajudar ele a levantar. Foi ele que caiu. Verdade. Né? Você suportar ele em amor, não abandonar ele porque ele caiu, né? Mas ajudar ele a se levantar, né? A dar suporte a ele, né? Se for preciso, carregar ele nos ombros para que ele levante, né? Que ele não fique lá prostrado aonde caiu. Né? Perfeito. O texto é exatamente esse, né? E é muito bom. Ponto 3. Perdão como a premissa do amor. O amor é um atributo divino. O principal aspecto do fruto do Espírito. É uma virtude altruísta que nos conduz a tratar aos outros como gostaríamos de ser tratados. Desse modo, a tolerância entre os irmãos em Cristo deve ser mútua, isto é, amando ardentemente uns aos outros com o coração puro, perdoando e sendo perdoado. Quando este estilo de vida é adotado pelos crentes, acabam-se as disputas na igreja. Eu achei isso aqui fantástico. Inclusive, este amor é o amor de Deus, né? E esse amor é produzido em nós através da pessoa do Espírito Santo. Então é o verdadeiro amor, é o amor sacrificial, é o mesmo amor de Deus, que Ele deu sem interesse de receber em troca. E esse amor também, ele deve estar nos nossos corações como cristãos. Se não existir isso, fica difícil a nossa caminhada de fé, nosso dia a dia. E pode ver, pastor Gilberto, que tendo a lição aí dessa longanimidade, falando sobre isso, nós vemos aí que Deus é longânimo. Se tem um ser nesse universo que é longânimo, é Deus. Por quê? Só de tolerar o homem pecador 6.000 anos já, aproximadamente 6.000 anos, e depois envia o filho dele, Jesus, para morrer em nosso lugar, você vê aí o exemplo do maior ser do universo, que é Deus, ele suportando uma humanidade tão pecadora, tão ímpia, mas ele espera que ainda esse pecador, tão perdido, possa reconciliar-se com ele. Eu vejo isso aqui, a longanimidade e o amor de Deus em suas atitudes. Um texto aqui no Velho Testamento, para corroborar exatamente o que você está falando, Sebastião.
que até foi citado aqui na nossa lição, está lá em Naum, no capítulo 1, versículo 3, né, que diz assim: o Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder e jamais inocente o culpado. Né? E o Salmo 86, versículo 5, que diz que, pois tu, Senhor, és bom e compassivo, abundante em benignidade para com todos os que te invocam. Isso aí. Rapaz, Bíblia é Bíblia, não tem jeito não, isso aí não tem como discutir. Verdade. Eu gosto desse texto de João 3,16, porque Deus amou o mundo, Tião, nisso que você falou, de tal maneira. Eu sempre falo isso, eu gosto dessa expressão de tal maneira. Esse tal aqui, o autor, né, o evangelista João, não conseguiu mensurar a profundidade, a altura, a espessura, a largura, o comprimento desse amor de Deus. Não tem nada que mensure isso. Então, esse amor de Deus é extraordinário, é um amor grande, né, a ponto de dar o seu filho por nós. E isso é muito bom. Então, vamos fazer as nossas considerações finais? Joás, fique à vontade. Que a gente não perca de vista isso aí, né? Que a gente precisa produzir essas virtudes para ser chamado de igreja de Deus, né? Igreja de Cristo. Né? E é essencial, né, para a vida cristã essas virtudes: humildade, longanimidade, mansidão. Né? Que a gente não perca isso de vista, que o Senhor nos ajude, né, produzindo essas virtudes em nós pelo seu Espírito. Glória a Deus. Léo? Tem um texto, né, em Tiago, capítulo 2, versículo 13, que diz, né, que o juízo será sem misericórdia para aquele que não exercer de misericórdia. Por quê? A misericórdia triunfa sobre o juízo. Que bom. Então isso é muito importante, e faz parte também desse processo de longanimidade. Glória Né? a Deus. Porque é fácil pedir misericórdia para a gente e juízo para os outros. Agora, será que nós podemos orar e falar assim para o Senhor: Senhor, usa de juízo para comigo e de misericórdia para com o outro? Né? E a própria oração do Pai Nosso, ela é uma oração tão fantástica e tão poderosa que nós só podemos realmente invocá-la, e a oração mais dita, mais falada no mundo, no momento em quando todos nós viramos para Deus e pedimos a Ele em oração: Senhor, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, a quem nos tem ofendido. Então, se nós pedimos misericórdia, se nós clamamos a Deus por perdão, como nós não vamos perdoar? Da mesma maneira, nós estamos pedindo para Deus nos perdoar, assim como nós temos perdoado. Então, que fique essa reflexão para nós, para que nós possamos, através dessa lição, através de outras lições, através dos nossos comportamentos, através de tudo aquilo que nós estamos buscando ofertar para o Senhor, que nós façamos a reflexão se de fato nós estamos agindo de acordo com o que Deus gostaria que nós agíssemos. Muito bom. Tião? Eu gostaria de ler aqui, eu achei linda essa conclusão aqui, mas só essa parte aqui da conclusão. Diz o seguinte: a humildade, eu vou adicionar, é que fortalece a unidade da igreja. Então vamos lá. A humildade é que fortalece a unidade do corpo de Cristo. A mansidão é que vai gerir os conflitos internos da igreja. E a longanimidade é que suporta os erros que são cometidos entre o corpo de Cristo, a capacidade de suportar sem apontar o dedo e julgar o meu próximo. Então, por isso que sem humildade, sem mansidão e sem longanimidade, é impossível a igreja de Cristo ir avante. Ela tem que ter esses 3 ingredientes. Graças a Deus. E perdão, pastor, somente para fazer um complemento dentro do que o Sebastião disse, para que nós sejamos igreja, e é importante que nós saibamos a responsabilidade da determinação do Senhor Jesus, ao qual disse para que nós fôssemos pregar o evangelho a toda criatura e fazer discípulos. E como que nós vamos fazer isso se nós não praticarmos isso entre a própria igreja, entre os próprios irmãos? Então essa responsabilidade sobrecai nos nossos ombros a ponto
de nós sermos cobrados pelo Senhor de uma forma muito mais severa do que o ímpio, por exemplo, que não conhece a palavra. Verdade. Pois bem, irmãos, chegamos ao final da nossa lição, do nosso comentário. Queremos agradecer a todos os irmãos que estiveram conosco até esse presente momento, 9 horas e 14 minutos. Vamos orar agora agradecendo ao Senhor. Quinta-feira nós temos um encontro marcado aqui, se o Senhor Jesus não tiver voltado até lá. Grande culto de louvor e pregação da palavra de Deus. Domingo, sábado à tarde, às 16 horas, nosso culto infantil. E domingo, às 9 da manhã, a nossa escola bíblica dominical, a lição de número 12, uma lição importantíssima para nós, que vai falar da conduta do crente em relação à família. Então eu quero convidar você desde já a compartilhar esse link com outras pessoas, com muitos irmãos, que essa lição é extraordinária para esses dias atuais. E domingo à noite, às 19 horas, grande culto de louvor e pregação da palavra de Deus. Quero convidar o nosso irmão professor Joás para estar orando conosco em nome de Jesus. Deus eterno, misericordioso e compassivo, nós te damos graças, Senhor, pela tua bondade, Senhor, pelo teu grande amor manifesto em nossas vidas, Senhor. Glória a Deus. Deus, querido, te agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em favor do teu povo, da tua igreja nessa terra, Senhor. O teu povo está clamando, Senhor, e nós temos visto a tua mão, Senhor, sobre o teu povo, Senhor. Porque o Senhor é grande em misericórdia e em verdade, Senhor. Todos aqueles que te conhecem sabem disso, Senhor, tem essa certeza, Senhor. E nós confiamos em Ti, Senhor, e te pedimos mais uma vez, Senhor, sê conosco, Senhor, no decorrer desta noite e continua conosco, Senhor, ouvindo e respondendo nossas orações. É o que nós te pedimos, gratos por tudo, em nome de Jesus, teu Filho. Amém. Irmãos que estão em casa, muito obrigado pelo carinho. Aos nossos professores aqui, presbítero Sebastião Ferreira, nosso superintendente, diácono Léo e professor Joás, muito obrigado por mais essa noite aí na presença do Senhor e juntos falando da palavra de Deus. Nos despedimos com a paz do Senhor, tá? E que você tenha uma noite excelente na presença do Senhor. Os nossos aniversariantes, mais uma vez, parabéns, que o Senhor abençoe a todos vocês. Que a graça de nosso Senhor Jesus, o grande amor